Vamos ler a partir do versículo 19 do capítulo 9, que é onde a gente parou, né? Nós paramos no 18. É um texto curtinho, inclusive hoje a gente vai tentar adiantar, né? Para terminar no horário bom aí pelas atividades que a gente ainda vai ter e as classes, né? Que vão ser divididas, eu creio. Então, a leitura vai do versículo 19 ao versículo 27, do capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Ok? Então, eu vou ler aqui. Lembrando, isso é uma continuação, né? Paulo está pegando diretamente onde ele parou aqui no versículo 18. Então, ele diz assim: porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. No texto anterior, Paulo estava se referindo ao assunto de alimentos sacrificados aos ídolos, né? E a conclusão que a gente chega no geral do que Paulo está falando é que embora não seja um problema espiritual que eu coma alimentos sacrificados, né, aos ídolos, porque o ídolo não é nada, né? Mas a minha liberdade de comer pode estar causando tropeço ao irmão. E aí ele fala, então se o fato de eu comer essa carne, né, especificamente, vai causar tropeço ao meu irmão, então eu não como mais carne, né? É esse o resultado. E agora ele muda, ele parece que ele muda de assunto, mas ele continua falando da mesma coisa, está falando da liberdade também, né? E inclusive falando dos sacrifícios, entre aspas, né? A gente vai analisar isso aqui, mas falando como se fosse os sacrifícios pessoais que ele fez para a causa do Evangelho, né? Falamos isso na aula passada também, da dedicação de Paulo a esse objetivo. Ele não tinha mais objetivo na vida. Paulo não queria mais nada. O que Paulo queria era dedicar a vida dele à pregação do Evangelho e fazer Jesus conhecido onde quer que ele pudesse ir, né? Então, sendo esse o principal objetivo da vida dele, então ele fez de tudo para que isso fosse feito da melhor forma. Então ele começa dizendo, dentro do assunto anterior, embora seja eu livre de todos, eu não sou escravo de ninguém, eu não sou atrelado a nada. A gente vai ver aqui que até em relação ao judaísmo, né, que assim, de forma geral, Paulo nunca se desatrelou totalmente do judaísmo, mas ele diz, eu não estou apegado a isso, eu não estou preso nem escravizado sobre isso, né? Então, eu seja livre de todos, o que eu fiz? Eu me fiz escravo de todos. Algumas versões trazem, fiz-me servo, né? Mesma coisa, só que servo às vezes fica um negócio ameno, né? Quando a gente fala escravo, a gente sofre um impacto maior, né, do que está sendo dito, né? Porque é exatamente isso que ele está dizendo. Eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, com o objetivo de ganhar um número de pessoas. Então, ele começa, no versículo 20, a
citar alguns exemplos, né, de ações que ele tomou nesse sentido. Então ele fala, por exemplo, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo não era judeu? Alguém tem dúvida que Paulo era judeu? Né? Mas é aquela questão, né, que a gente já falou aqui. Quando a gente fala, quando esse termo judeu é usado no Novo Testamento, a gente tem que entender que está falando de duas coisas ao mesmo tempo, que naquele tempo, né, no tempo de Paulo, se confundiam, hoje não. Então, se o cara dizia, fulano tu é judeu, então o que está sendo dito? Está sendo dito que ele faz parte da etnia judaica, né? Ele é um descendente de Jacó, muitas vezes não era necessariamente descendente de Judá, né? Mas os judeus, os hebreus em geral passaram a ser chamados de judeus, mas ele também era um adepto, um praticante da religião dos judeus, que era o judaísmo, né? Então, até mais ou menos esse período aí da história, existia muito essa identificação íntima entre a religião do povo e o povo, né? É igual quando a gente hoje fala, fulano tal é hindu, mas ele é hindu em que sentido? Ele é hindu porque ele mora na Índia, ou ele é hindu porque ele pratica o hinduísmo? Geralmente é os dois, né? A maioria dos hindus são hinduístas, embora tenha uma parcela grande de muçulmanos lá, né? Parece que tem uma briga por causa disso. Tem uma parcela de muçulmanos, tem cristão lá também, uma minoria, mas eu digo em relação ao termo, né? Então o termo às vezes confunde. No caso do Hitler, ele estava se referindo ao povo de um modo geral, né? Não era religião. Não, era etnia. Ele queria exterminar a etnia judaica, né? Independente da religião. E hoje, essa confusão, né, entre aspas, não acontece mais porque um monte de judeu é ateu. Karl Marx era judeu, ateu. O Einstein não era bem um ateu, mas ele não acreditava no Deus da Bíblia. Ele não praticava o judaísmo, mas era judeu, né? A maioria desses comediantes famosos que tem aí é judeu. Pois é. Então assim, por que ele é judeu? Ele é judeu porque ele é descendente de judeus, né? E muitas vezes até guarda as tradições judaicas, mas ele não pratica o judaísmo de verdade. Né? É porque aquele ali é uma parte, né? Um específico ali, né? É uma seita específica lá do judaísmo. Mas eles têm até cabala, né? Que eles têm. Sim. Então, como é que a gente entende Paulo falando isso, né? Que ele se tornou judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Eu entendo que uma vez que Paulo era judeu de verdade, ele não tinha como deixar de ser, né? Judeu de povo, né? De nascimento. Então, me parece que ele está falando de outra coisa aqui. Me parece que, e é meu entendimento, posso estar errado, mas o meu entendimento é que ele está falando mesmo da prática das tradições judaicas. Como que dizendo assim, eu continuo praticando as tradições do meu povo para que eu possa me aproximar do meu povo, para que eu não me afaste do meu povo. Em algum momento aí, eu não lembro bem que epístola ele fala isso, inclusive até em Gálatas, quando a gente leu, Paulo dá indícios disso aí, mas ele fala de uma forma clara em relação a todos os crentes. Quando ele fala, por exemplo, de Pedro, que ele critica Pedro, porque quando Pedro estava em Antioquia, estava ali sentado com os gentios, né? E o detalhe que às vezes passa despercebido é que ele diz assim, ele estava sentado com os gentios, comendo com os gentios, ou seja, ele estava participando dos mesmos alimentos que os gentios estavam comendo. E a gente sabe que os gentios não tinham aquelas restrições alimentares que os judeus tinham, né? Mas quando chega a gente de Jerusalém, Pedro, vão me julgar mal. Aí ele se afasta e vai comer na mesa do judeu para não achar que ele está se misturando. Aí Paulo fala uma coisa assim muito, eu acho até muito veemente esse detalhe que ele fala. Ele fala assim, por que você vive como gentio? Ele estava dizendo que Pedro estava vivendo como um gentio. Ele não estava vivendo mais como um judeu, com aquelas preocupações alimentares, de rituais, de purificações. Ele não estava preocupado com isso, né? Ele fala, por que você que vive como um gentio, quando chega os outros, você age de forma hipócrita, como se você não estivesse fazendo isso, porque você estava. Então, Paulo não está criticando ele pelo fato dele estar comendo, né?
Porque se Paulo fosse, por exemplo, um pouquinho mais judaizante, Paulo podia estar dizendo: você é um hipócrita, porque você não devia estar comendo essa comida. Não, não é isso que ele está criticando. Ele está dizendo: você está comendo, sabe que isso não tem problema, mas na hora que chegam os outros lá, você ficou com medo deles julgarem você, aí você vai e age como se você não estivesse fazendo isso, né? Então, Paulo vai mostrar o seguinte, que até mesmo os judeus, eles foram livres desse fardo, da tradição que eles receberam, que foi Deus que deu, não foi uma tradição humana, mas eles se tornaram livres, e a coisa ficou opcional. Beleza, você quer continuar mantendo os costumes de alimento? Pode continuar, agora você foi livre disso, você não tem mais que se preocupar com isso, né? Fala isso com um judeu, ele bate na gente, né? Mas é o que Paulo está falando. Então eu entendo que é isso que ele está falando, assim, olha, eu me comportei como um judeu genuíno, com o objetivo de ganhar os judeus. E a gente percebe que de fato Paulo continuou. E irmãos, é bom que se deixe claro o seguinte, por exemplo, a gente hoje, né, no nosso tempo, a gente tem uma briga, a gente não tem mais briga com judeu, porque a gente não tem muito judeu no nosso meio, né? Assim, na nossa região, né, e tal, a gente não tem muita briga com judeu. Nossa briga mais por exemplo, com o adventista. O adventista acha que tem que guardar o sábado, que tem que não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Faz tudo. Eles seguem a ideia do judeu, que não pode comer certas coisas, tem que guardar sábado, etc. Aí eu pergunto, a pessoa que guarda o sábado está pecando? Se alguém fala assim, não como mais carne, não, eu vou me abster de comer carne, está pecando? Então assim, é aquela história, a gente tem que parar de brigar por besteira, né? Se a pessoa que faz isso, e Paulo fala isso também, acho que ele vai falar isso em Colossenses, se não me engano, se a pessoa que faz isso, que guarda o sábado, que não come isso e aquilo, me julga, ele está errado, ele não pode me julgar, ele não tem o direito de me julgar. Agora, eu também não vou dizer que ele não pode fazer, ele pode fazer, né? Então, o fato de, por exemplo, muitos judeus terem se convertido, e hoje também tem acontecido isso, os judeus se convertem a Jesus, eles creem que Jesus é o Filho de Deus, eles aceitam que Jesus é o Messias prometido, né? Mas eles continuam a ser judeus, eles continuam a ter o sábado, a guardar o sábado, eles continuam a ter as festas anuais deles, eles continuam a respeitar as regras alimentares. Eles estão fazendo alguma coisa errada? Não, porque eles estão guardando os mandamentos que Deus tinha mandado, né? Então, Paulo agiu de fato dessa forma, porque a gente percebe que em alguns momentos, por exemplo, Paulo fez voto, né? Paulo foi lá no templo para se purificar junto com alguns, né? Naquela situação que ele é preso, né? E a gente entende aqui, baseado no que Paulo está falando, a gente entende por que ele fez isso, né? Ele fez isso porque eu não quero perder a minha identificação com os judeus. E é interessante que o judaísmo messiânico, né? O judaísmo, entre aspas, o judaísmo cristão de hoje em dia, eles têm a mesma mentalidade. Eles pensam assim: nós continuamos a ser judeus, nós não queremos perder a nossa identificação com os nossos irmãos que não creram ainda. Então eles continuam, e tem muito evangélico, principalmente, que torce o nariz para isso. Fala assim: esse povo ainda é crente de verdade, não, porque eles continuam a viver como se fosse judeu. Mas a estratégia deles eu não vou deixar de ser judeu mesmo não, porque eu quero ter identificação com o meu povo, para eu poder, porque se ele sendo um judeu circuncidado, nascido de uma mãe judia, ele de repente começa a, por exemplo, comer carne de porco, não vai ter um judeu que vai querer dar ouvidos a ele, vai considerar ele como um herege, um cara que abandonou a religião, né, as tradições. Então eles tomam esse cuidado, né? Aí no prosseguimento do mesmo versículo 20, ele fala: para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Perceba como ele muda um pouco a forma de falar. Ele fala: tornei-me judeu, me transformei em judeu. Só que aqui agora ele fala: para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se eu estivesse. Ele já não está dizendo que de fato ele estava. Ele fala: eu agi como se eu estivesse, mas eu não estou debaixo da lei, né?
E aí a gente já leu, eu não sei se isso aí é depois, mas a gente vai ver Paulo usar muito essa expressão, debaixo da lei, e lá em Gálatas 3, ele vai, inclusive, usar essa expressão numa explicação muito clara do que é estar debaixo da lei, né? E ele fala, a lei é como se fosse um aio, né? O aio sendo, eu não sei como é que seria o termo hoje, mas o aio é uma pessoa que guiava a criança, era um instrutor da criança, né? Engraçado que a palavra original é pedagogo, né? Pedagogo. Então, é como se fosse o professorzinho, né? De criança. Então ele fala, a lei era o professor nosso enquanto a gente ainda era criança. Mas no momento que Cristo veio e a fé veio, a gente não precisa mais do instrutor. A gente chegou à maturidade, né? Então ele explica que o fato de estar debaixo da lei é estar debaixo da autoridade e da orientação da lei. E que agora ele não está mais debaixo dessa autoridade da lei. Algumas pessoas não entendem como é que Paulo pode falar tão mal da lei, contra a lei, mas ao mesmo tempo às vezes ele parece que fala bem da lei. Aí o povo fica achando até que Paulo é esquizofrênico, né? Tem uma hora que Paulo fala uma coisa, tem uma hora que Paulo fala outra. Mas a gente tem que entender os termos usados por Paulo. Então quando ele está falando de estar debaixo da lei, é nessa ideia aí que ele fala em Gálatas, de que a lei era como se fosse o meu tutor, eu precisava estar debaixo dela, eu precisava ser controlado por ela. Agora eu tenho o Espírito Santo. Então eu não preciso mais dela. O Espírito Santo veio, né? Ele está em mim, o Espírito Santo, ele não está fora, ele está dentro de mim. E o interessante é que na doutrina de Paulo, ele vai dizer que o Espírito Santo está em mim e ele vai me conduzir a fazer o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Não é? Lá nessa passagem de Gálatas, acho que é Gálatas que ele vai falar isso também, não lembro, eu notei aqui, eu não sei onde é que está, que ele fala assim, irmãos, o que é a circuncisão? O que representa a circuncisão? A circuncisão não significa nada, propriamente. E nem o fato de não ser circuncidado também não significa nada. O importante é obedecer aos mandamentos de Deus. Então a gente percebe que ele está falando da lei também, né? Então ele não está desmerecendo a lei, nem dizendo que a lei é uma porcaria e que não serve mais para nada. Não, ele só está dizendo que nós não estamos mais debaixo da tutela dela. Porque nós não precisamos mais dessa tutela. Porque agora nós temos o Espírito Santo. Eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco. Então ele fala, eu agi como se eu estivesse debaixo da tutela da lei, mas embora eu, de fato, eu não esteja debaixo da tutela da lei, né? Então é o que ele está dizendo, é o que tinha essa passagem aí de Gálatas que eu comentei, né? Gálatas 3, 24. E que nessa passagem fica claro, não há mais necessidade da tutela da lei, né? Aí ele continua, a última parte. O versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. É óbvio que aqui ele está falando dos gentios, né? Aqueles que não têm a lei. Ele está falando da lei de Moisés, da lei de Deus mesmo. Então ele fala, eu tornei-me como se eu estivesse sem lei, embora não esteja sem a lei. Aqui eu já queria dizer o seguinte, houve um tempo aí que eu nem sei dizer se de fato acontecia isso, ou se era mais o pessoal que não estava entendendo, que criticava e tal, mas teve um momento aí nos anos 90, principalmente, que a igreja, principalmente, acho que quem na verdade pegou à frente disso foi a igreja Renascer, na época, quando ela prestava. E eles faziam muita coisa com jovens. Estava até vendo uma entrevista com um rapaz que era de uma banda desse tempo aí, né, uma banda de rock da igreja, e ele dizendo que eles começaram de uma forma meio que despretensiosa, né? E de repente o pessoal começou a gostar e tal, e eles, logo de cara, eles falaram assim, cara, vamos fazer um culto de evangelismo, porque a galera tá gostando de ouvir a gente tocando rock, e era rock cristão, né? Pregando, literalmente pregando através da música. E aí eles começaram a se movimentar, e aí a igreja Renascer deu apoio, eles alugaram lá um espacinho, né, de um cinema,
pegaram só a parte da frente do cinema e tal, daqui a pouco não cabia mais gente, eles tiveram que alugar o cinema todo. E eu cheguei aí numa dessas reuniões, que lá em 94, 95, eu fui lá e era um cinemão gigante, enorme, eu acho que pegava quase o terreno todo dessa que a gente tem aqui, enorme, lotado de gente. E aí eles faziam, né, os shows, mais de uma banda e tal. E aí chegava no meio assim do show, eles paravam tudo e vinham o pastor e pregava, né? E aí eles criaram o corredor da vida. Aí falou assim: vamos abrir aqui agora o corredor da vida. Você que tá usando droga, você que tá assim, depressivo, vem tudo aqui na frente. E eu vi isso acontecer. O povo chegava e jogava maconha no palco, o pessoal jogava coisinha de cocaína e se convertia na igreja, né? E nessa época muita gente criticou falando assim. Não, aí o pessoal, quando era criticado, falou assim: mas Paulo não falava que se tornou judeu para ganhar um judeu? Se tornou isso para ganhar aquilo? Então, a gente está se tornando roqueiro para ganhar os roqueiros, a gente está se tornando maluco para ganhar os malucos, né? E aí surgiu algumas polêmicas, porque, na opinião, né, do pessoal da época, estava passando dos limites. Então, tipo, o cara às vezes chegava na igreja e falava assim: tá um visitante, não é crente, seus cabelão, usando camisa preta de banda de metal, tatuado, a roupa toda rasgada. Aí, não, mas eu tô... É porque meu ministério é esse, é evangelizar os malucos, entendeu? Os roqueiros, metaleiros. Mas veja que existe uma linha tênue aqui, porque Paulo não está falando de fingimento, né? Como que dizendo: não, irmãos, a partir de hoje eu estou com um ministério aí de mendigo, então não se espante se me ver vestido de mendigo na rua, não, porque, que eu queria ter, né, vou me vestir de mendigo para poder... Você sabe que na década de 60 teve uma igreja nos Estados Unidos, que acho que foi 60 ou 70, que teve uma crise financeira muito grande, muita gente ficou sem casa, e o pessoal morava na rua, o pessoal perdeu casa e começou a morar na rua, e os becos da cidade... acho que era Chicago, se não me engano, ficou tomado de gente, de família morando. Aí, uma igreja que morava num desses bairros, o pastor, que também não era muito bom da cabeça, né, era loucão, ele falou assim: galera, é o seguinte, ó, Deus botou no meu coração de morar na rua com essa galera, e eu vou evangelizar esse povo lá na rua, quem quiser vai comigo. Ele simplesmente foi morar na rua. Ele e a mulher dele foram morar no beco. Literalmente, ele não ia lá, ficava de noite e ia para casa, não. Ele morou durante não sei quanto tempo no beco, para evangelizar o pessoal. E a igreja, obviamente, se movimentando para poder ajudar, aquela coisa toda, nem muita gente se converteu com essa ação. Então, assim, né, existem estratégias. Mas o que eu quero dizer é: Paulo não se fingia para poder fazer, porque fingir é mentir, né? Então é óbvio que Paulo não ia estar defendendo: ó, temos que fingir para poder ganhar. Não é isso que ele está falando, porque existe o risco, né, de acontecer isso, de a gente achar que para alcançar um objetivo a gente tem que fingir. Essa semana mesmo me mostraram um negócio lá na internet e os comentários que o pessoal faz que são as melhores, os comentários são melhores do que o que você está vendo, né? Era o seguinte: uma igreja, quando eu descobri que igreja é essa, estava fazendo o culto das novinhas. Não sei se vocês estão habituados com essa expressão, né? Mas o culto das novinhas. Aí, a chamada do negócio era um bocado de menina assim, novinha, né? Tipo, olhando para o negócio. Aí tocando uma música, tipo... Aí tinha culto... como é? Era não sei o que lá, as novinhas, o culto. Ou seja, aí uma pessoa comentou assim: eu até entendo a estratégia que esse pessoal tem, mas tem alguma coisa errada aí. Né? Porque, normalmente, para quem não sabe... esse negócio de novinha tem uma conotação sexual muito forte, né? Principalmente nas músicas. Então, tem coisa que não cabe, né? Outro dia eu vi também, não sei se de agora ou de algum tempo que aconteceu, uma dessas igrejas de parede preta, né, como o pessoal fala, e fizeram tipo uma rave dentro da igreja, com luz escura e coisa de boate mesmo, aquelas boates pesadonas que tem por aí, tocando música evangélica, né? Mas o ambiente era o mesmo. Então tem coisas que são muito perigosas, né, da gente fazer. Se for uma estratégia de Deus, se realmente for uma estratégia de Deus, vai ser um negócio que vai estar certo. Vai estar certo. Agora, quando é a gente que traça as estratégias,
às vezes a gente comete alguns erros, né? Na minha opinião, essa história mesmo de culto novinha, para mim é um erro. Porque você está levando a coisa para uma conotação que não é, que nem é do ambiente do reino de Deus, da pregação do evangelho, e serve mesmo como se fosse uma isca, né? E hoje em dia não tem ninguém besta, talvez se teve algum dia, eu não sei, mas ninguém é besta. Chega uma hora que a pessoa diz, pô, isso aqui é uma enganação. Aconteceu isso há pouco tempo, inclusive. Fizeram um show, nunca tinha ouvido mais falar disso, fizeram um show de rock, não sei o quê, e anunciaram e todo mundo foi, chegou lá, era só banda de crente, ninguém sabia. Aí o povo ficou chateado, rapaz, que esculhambação, chega lá, era só rock de crente. Hã? Você fala o quê? Acho que sim, acho que é mais mulher, viu? Acho que a conotação é mais para menina, eu acho. Então, não pode fazer como aquele caso que a gente conheceu, do rapaz que ia para o prostíbulo, disse que ia evangelizar aquelas mulheres. Então caberia mais outra mulher ir lá, e não ele que foi e acabou ficando, né? Aí a mulher vai se vestir de prostituta, vai para a esquina para poder pregar para as prostitutas. Sabe, não é esse exagero que é problemático e que não é o que Paulo está falando aqui, né? Como você falou, não é vestir uma fantasia. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso quando falar dos fracos aqui. Eu queria abrir agora um parênteses, vou tentar ser breve aqui, para falar sobre isso que Paulo fala, de ele não estar livre da lei. Ele diz, né? Eu me tornei como se eu estivesse sem lei. Aí ele fala, porém, eu não estou livre da lei de Deus. Olha que interessante. Primeiro ele fala, eu não estou debaixo da lei. Lá em cima, né, no versículo anterior, ele falou, eu não estou debaixo da lei mais. Mas agora ele fala uma coisa aparentemente contraditória. Ele diz assim, embora eu não esteja livre da lei de Deus. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, eu não estou mais sobre a tutoria, né? O nome é esse? A tutela. Sobre a tutela da lei, mas eu não estou completamente livre dela. Pô, como assim? É estranho isso, né? É difícil pensar isso. Aí no complemento ele ajuda a entender. Ele fala assim, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Então, ele tá falando uma coisa aqui, por exemplo, que a gente não tinha ouvido ainda, né? No Novo Testamento. A lei de Cristo. E ele está dizendo que a lei de Cristo, ela está associada à lei de Deus, né? Aí esse parênteses que eu queria abrir aqui rapidamente. E no final, se juntam em um mandamento só. Pois é. Olha só o que eu já falei isso aqui. Já no tempo de Jesus, o judaísmo, né, os judeus, os rabinos, eles diziam o seguinte, isso está aí anotado nas tradições deles, né? Eles diziam que quando o Messias viesse, o Messias ele ia inaugurar um novo tempo. E não ia ser mais como era antes as coisas. O Messias ia mudar as coisas. E embora eles nunca tenham dito que o Messias ia abolir a lei, que a lei ia deixar de existir, ao contrário, eles diziam que a lei era eterna, né? Mas eles diziam assim, por outro lado, quando o Messias vier, ele vai primeiro explicar a gente coisas que a gente não entende da lei, porque tem coisas que o judeu até hoje não sabe explicar. Ele não sabe explicar, por exemplo, porque que Deus mandou não misturar lã com outro negócio, lã com algodão, parece. Eles não pode, por quê? Não sabe, não tem explicação, né? Então, ele vai explicar algumas coisas que a gente não entende, ele vai complementar algumas coisas que estão como se fossem incompletas, né? E ele falava uma outra coisa lá sobre a lei. Então é interessante que eles já tinham essa noção de que quando o Messias deles viesse, a lei ia sofrer um aperfeiçoamento, né? Quando Jesus vem e fala, eu não vim abolir a lei, eu vim para completá-la, né? Até o termo melhor aqui, não, é isso mesmo, é completá-la. As Bíblias geralmente botam, eu vim para cumpri-la, né? Aí fica parecendo que é como se Jesus estivesse dizendo, não, é porque eu vim para poder cumprir todos os mínimos coisas da lei, para você não precisar cumprir mais. Não é isso que Jesus está falando, porque se for assim, eu não preciso mais me preocupar em não adulterar, em não matar, né? Porque Jesus já cumpriu, então eu não tenho mais que me preocupar com isso, né? Então não faz sentido isso. O que Jesus está dizendo ele veio para completar. O verbo
grego é preencher. É como se fosse um copo que está quase na boca e esse verbo, né, ele fala, você bota mais água até chegar na boca, completar. Então, ele fala, eu vim completar. Ele fala exatamente o que os judeus acreditavam que o Messias ia fazer. E eles não creram nele, né? Detalhe, não creram. Mas Jesus é o Messias. Amém? Jesus é o Messias prometido. Então, o fato dele ter vindo mudou tudo. Dá licença um pouquinho. Quando fala na lei, está se referindo às 10... Não, tudo. Os 10 mandamentos? Ou tudo até... De Gênesis a Deuteronômio. Até de que, como vai ver, se tem lepra... De Gênesis a Deuteronômio. E dessas são as cerimoniais. Diz o judeu que existem 613 mandamentos, eu nunca contei. Pois é, são as leis cerimoniais. Tudo, não, todas as leis, é isso que eu vou falar aqui agora. As leis, o pessoal aí da teologia, eles fazem uma distinção mais ou menos assim, leis cerimoniais, leis morais, leis cerimoniais, morais, não, e outra coisa, esqueci agora. Mas eu gosto mais dessa divisão aqui, ó, porque ela está na Bíblia. Em várias, eu não peguei as passagens, porque a gente não vai se aprofundar muito nisso agora, mas em algumas passagens, quando fala da lei, quando fala do que Deus mandou o povo fazer, são usadas 5 expressões ali. Fala de mandamentos, preceitos, ordenanças, testemunhos e juízos. Alguém já leu alguma passagem que fala assim? Né? Existe, por exemplo, algumas passagens lá no livro dos Reis, me parece que em alguns dos profetas fala isso também. Se vocês forem fiéis em obedecer todos os preceitos, as ordenanças, os testemunhos, os juízos de Deus, então é como se estivesse categorizando a lei. E de fato, quando a gente vai ver o que cada palavra dessa significa lá no hebraico, o que ela está querendo dizer, a gente vai perceber que, por exemplo, preceito significa regra, regras que precisam ser cumpridas. Ordenanças significa decretos. E aí a gente já vê que, se a gente for, eu não vou entrar nisso agora, né? Mas se a gente for ver a diferença entre o que significa regra e decreto, não é a mesma coisa. São coisas um pouco diferentes, né? Testemunhos. O que é testemunho? Uma tradução também dessa palavra é memoriais. E juízos tem a ver com punição, com julgamento. Então, como é que a gente pode dividir a lei? Primeiro, o que são os preceitos? Os preceitos têm a ver com os rituais cerimoniais. Tudo que é lei cerimonial, que tem a ver com o culto, com a santidade do sacerdote para entrar no templo, a forma como o culto tinha que ser feito para Deus, isso era chamado de preceito. As ordenanças são os costumes culturais que o judeu tinha. Quais são os costumes culturais? Deus falava, não corte o cabelo arredondado na orelha. Gente, que sentido tem isso, se não diferenciar ele dos outros povos, né? Porque inclusive os outros povos faziam isso. O povo era tão maluco que eles cortavam o cabelo em honra a um Deus. O tipo de corte de cabelo era em honra a uma divindade. Então Deus falou assim, eu não quero vocês fazendo isso, né? As leis alimentares, né? Como eu disse, algumas coisas nem tinham lógica. Por que Deus falou para não comer o bicho que não tem o casco fendido, né? Nem o judeu não sabe explicar isso. Alguns se arriscam, mas não existe uma explicação oficial. Eles dizem, olha, tem coisas que Deus mandou fazer que a gente não entende, mas a gente tem que obedecer, né? É isso que eles falam, tem que obedecer, mas a gente não entende. Podia comer carne de cavalo. Pois é. Então, isso são as ordenanças. Os testemunhos têm a ver com o sábado, as festas, a lua nova, aquela coisa toda. Por quê? Porque essas celebrações, elas tinham um sentido educativo, né? Para que as outras gerações conhecessem as histórias e tal. E os juízos são as punições. A gente sabe que existiam punições, desde o cara simplesmente pagar uma multa por ter feito alguma coisa, ou até a pena de morte, né? Para alguns crimes aí, para alguns pecados. E existe também o termo mandamentos, e que se associa bastante aos 10 mandamentos e outros que tem a ver com ele, que são todos mandamentos que não estão dentro dessas categorias. Não são coisas cerimoniais, não são coisas de purificação ou de cultura e nada disso. Então, por exemplo, ama o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento, né? Mas não tem a ver com os outros.
que eu falei aqui. Então são mais ou menos 5 categorias. Aí quando a gente para pensar, Jesus veio, o Messias, morreu na cruz, derramou seu sangue, ele é o Cordeiro. Preciso mais de tempo? Não preciso mais de tempo. Consequentemente, preciso de sacerdote? Não preciso mais de sacerdote. Antes mesmo do tempo ser destruído, foi o que aconteceu na hora que Jesus morre na cruz? O véu rasga, né? Então, Jesus vem e abre o acesso ao Pai. Preciso mais de lei cerimonial? Não faz mais sentido. E deixa eu te dizer, nem o judeu não consegue mais cumprir isso na inteireza. Ele não tem mais templo, não tem mais sacerdote. Talvez isso tenha sido já uma estratégia. Claro, né? claro. Deus está por trás disso aí tudo, né? Então, Jesus torna irrelevante os preceitos rituais. Então essa parte da lei aí, literalmente é abolida. Prescreveu, né? As ordenanças e os testemunhos, que são coisas muito específicas do povo judeu, que são a cultura deles, né? A questão das festas que eles celebram, sempre pertenceu ao judeu. Então, se o cara é judeu e ele quiser guardar, não tem problema nenhum. Ele está seguindo a tradição lá. Agora, eu como gentil, não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com lei alimentar judaica, eu não tenho nada a ver com sábado, eu não tenho nada a ver com isso. Não foi para mim. Deus deu isso para o judeu, né? Então, isso fica confinado ao judeu, não tem nada a ver com o gentil. Os juízos também foram abolidos. Porque hoje em dia ninguém mais é apedrejado porque desobedece o pai. Nem Israel. Nem lá em Israel, que hoje, né, existe a nação de Israel. Lá em Israel não tem pena de morte, não sabia? Não tem pena de morte para nenhum crime. Acho que só traição, que a maioria dos países tem, né? Pena de morte para traição. Tirando isso, não tem. Então, assim, ninguém mais... Os juízos bíblicos não são aplicados mais. E Paulo, inclusive, em algum momento aí, ele fala sobre isso também, né? Ele fala que o juízo não está mais sobre nós, né? O juízo da lei não está mais sobre nós. E o que sobra? Sobra os mandamentos, né? E os mandamentos, que são esses mandamentos gerais de relação com Deus e de relação ao próximo, e a gente tem aí os 10 mandamentos como um resumo disso, não apenas, mas é um resumo. O próprio Paulo, a gente leu aí em 1 Coríntios 7, que ele fala, olha, Deus nos deu um coração novo e tal, para que a gente cumpra os mandamentos de Deus. Ele mesmo reforça isso, nós temos que cumprir sim os mandamentos de Deus. Então o que a gente percebe quando Jesus vem e Jesus prega, né, e anuncia a sua doutrina, Jesus não fala nada novo. Ele não inventa nada. Jesus repete e reforça, né, o que já tinha sido dito. Então quando ele vem falar, por exemplo, assim, vocês não ouviram falar não adulterarás? Ele não revoga isso, né? Ele não fala, a partir de hoje vocês podem adulterar, porque eu já estou ouvindo mesmo, já estou cumprindo, né? Óbvio que ele não faz isso. Mas ele fala o quê? Vocês não ouviram não adulterarás? Pois eu digo a vocês que é mais complicado do que isso. Você tem que tomar cuidado também com o seu pensamento, com o seu coração. Então ele vai e reforça o mandamento e torna ele, na verdade, até mais difícil, né? Porque uma coisa é eu não tomar a atitude, mas se no meu coração eu já estiver alimentando aquilo, Jesus, você já está em pecado, você já está pecando, né? Quando perguntam, Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei? E isso era uma dúvida que o próprio judeu tinha. Qual é o mandamento que a gente pode cumprir, que a gente meio que, se a gente não cumprir os outros, o pensamento deles era esse. Será que tem algum mandamento que a gente pode cumprir, que se de repente a gente escorregar nos outros, a gente está garantido? E Jesus fala, os mandamentos mais importantes é amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro que é semelhante, ele bota os dois, né? E o cara pergunta um só. Ele fala, existem dois que tem que ser tratado como um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você está cumprindo toda a lei. Olha o que Jesus está dizendo, né? Aí, ainda tem um outro porém. Tem gente que fala, então basta isso. Certo, basta isso. Mas você às vezes tem que pensar no detalhe do que significa amar o próximo como a si mesmo, né? Porque senão fica um negócio muito genericão. Aí você está vendo o cara passando necessidade do seu lado, mas você não ajuda. Você não está amando. Não, eu amo ele. Certo, você ama não dando o que ele precisa? Se bastasse a lei do Antigo Testamento, né? Então, a gente não ia ter 27 livros do Novo Testamento, né? Talvez tivesse ali os evangelhos, para contar a história de Jesus,
e uma cartinha bem curtinha de algum apóstolo dizendo, obedeça os mandamentos e aí vai estar tudo certo, né? Mas não, se você for olhar com cuidado, você vai ver a quantidade de mandamentos que tem no Novo Testamento. Vários mandamentos. Todos eles têm uma associação com o mandamento da lei. Todos eles têm, né? Raramente existe alguma coisa lá que é dita que não tem uma relação direta, mas indireta tem. É por isso que Jesus fala, como é que ele fala? Não, ele fala sobre a lei e os profetas, né? Ele fala sobre a lei e os profetas, que tudo que ele falava estava na lei e nos profetas. Então Jesus está edificou em cima da lei dos profetas. E os apóstolos vieram e edificaram em cima do que Jesus veio complementar, aprofundar, melhorar. Então, onde eu quero chegar é isso. É que o que Paulo fala de lei de Cristo é justamente isso. Ele veio, pegou a lei de Moisés, falou assim, olha, a partir de agora isso aqui não faz mais sentido, porque eu vou mudar isso. Isso aqui também não vai fazer mais sentido, porque a gente vai abrir as portas aí do reino para todo mundo, então não vai ter mais divisão de judeu e gentil. Agora, isso aqui, irmão, queridinho, isso aqui é o que Deus quer. E é interessante, eu até já falei isso aqui um dia no estudo para as mulheres. Quando a gente analisa as leis para o culto no templo, é muito fácil, muito lógico para a gente pensar assim, aquilo não interessa mais não, velho. Não tem mais templo. Mas peraí, quando você vai analisar ali o que Deus pede no culto do templo, Deus mudou? Deus continua o mesmo. A santidade de Deus continua a mesma. Deus continua querendo um culto santo do mesmo jeito. Ele quer um culto sincero do mesmo jeito. Então, a gente não precisa mais seguir literalmente os rituais para a gente prestar um culto a Deus. Mas o sentido daquilo, o porquê Deus pediu aquilo, continua a ser válido. É por isso que a gente não deixa de ler o Antigo Testamento, né? Claro, temos que ter a maturidade de entender que hoje o Novo Testamento depende do Novo, ou o Antigo depende do Novo. Eu não posso ler o Antigo sem ter como base o que foi ensinado no Novo, para eu entender o que eu não tenho mais que observar, para entender, enfim, as mudanças que aconteceram. Mas os exemplos, a forma como as coisas são apresentadas, o espírito continua a ser o mesmo, né? E aí no versículo, então, só para fechar o parênteses, então, isso é a lei de Cristo a que ele se refere, né? Por isso que ele fala que ele não está totalmente livre da lei de Deus, porque a lei de Deus, o que importa, o que de fato precisa ser observado da lei de Deus, está na doutrina de Cristo, está lá na doutrina de Cristo. Então, se você segue a Cristo, você está cumprindo o mandamento de Deus, né? E só como uma curiosidade, se a gente for comparar o judaísmo moderno com o cristianismo, as diferenças nesse sentido, né, de lei, de cumprir os mandamentos, é muito pequena e só tem a ver com costumes culturais, porque o resto é igual. O judeu não tem mais tempo, não tem mais coisa ritual, eles ainda observam aquelas tradições dos fariseus de negócio de lavar coisa, não sei o que, né? Coisa de fariseu, eles ainda trouxeram aquilo, mas aquilo não está no mandamento, era a tradição dos fariseus. Os juízos eles não executam mais, não tem como, né? Ainda mais que eles estão espalhados pelo mundo todo, onde eles estão tem que respeitar a lei do país, então não tem mais juízo. Então assim, se a gente for fazer uma comparação bem honesta, a gente vai ver que a diferença é pequena entre o judeu e o cristão, porque o judeu também tem que se reinventar, né? O judaísmo, já falei isso aqui, o judaísmo moderno não é o judaísmo do tempo de Jesus, é outro, porque eles tiveram que se reinventar, não tem mais tempo, não tem mais nada que tinha lá naquele tempo, não estão mais agora estão na terra deles, né? Mas durante 2000 anos praticamente eles passaram fora da terra deles, então mudou muita coisa, né? Bom, voltando aqui, versículo 22, e aí ele dá o último exemplo, né? Ele para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Esses fracos a que ele se refere aqui, está bem claro lá no capítulo 8 desse mesmo livro, né, 1 Coríntios 8, 9, que ele vai falar que o fraco é o fraco na fé, tá? Fraco aqui é o fraco na fé, é aquele que ainda não alcançou a maturidade, porque lá no exemplo do capítulo 8 ele vai dizer do fraco que vai comer comida oferecida ao ídolo, porque eu comi, ele vai achar que pode.
Só que ele fala, a gente falou semana passada, né? Só que ele fala que não tem problema comer, mas para o fraco vai ter. Por quê? Porque ele ainda não entendeu tudo, né? Ele ainda até algumas versões falam débil, né? Débil na fé. Então ele ainda não entendeu que não existem outros deuses, só existe um Deus. Então ele ainda está no processo, enfim. Então ele está falando de fraco na fé. Então ele fala, para esses fracos na fé, eu me tornei fraco também para ganhá-los. E aí chega um ponto que eu acho que, para resumir até, eu ia falar quando você comentou, mas eu guardei para falar agora, que é o seguinte, essa questão de Paulo dizer que se tornou tudo para com todos, eu entendo, até pelos exemplos que ele dá, eu entendo que é exatamente aquela ideia, que eu não sei se isso ainda é observado, né? Mas os professores, os pedagogos, né? Eles diziam o quê? Para você ensinar uma criança, você tem que descer no nível dela, né? Quando você vai, por exemplo, falar com uma criança uma coisa, até o pai, né? Quando vai ensinar ou falar alguma coisa, não é para falar de cima para baixo, é para você descer no nível dela e olhar ela nos olhos, né? Os pedagogos falam isso. Então, eu entendo que é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, para poder alcançar as pessoas, eu desci no nível delas para falar no olho. Eu não estou fingindo, eu estou apenas me desfazendo temporariamente do que de fato eu sou, para poder ter empatia com a pessoa. Rapaz, se a gente aprendesse isso aí, evangelizar ia ficar mais fácil, não ia não? Então, só para a gente começar a fechar aqui, esse exemplo do Hudson Taylor, acho que nem todo mundo ouviu, o pastor falou do exemplo de um missionário chamado Hudson Taylor, que em 1800 e pouco, né? Final do século 19, por aí, ele foi evangelizar os chineses. E ele logo percebeu que ele não ia conseguir alcançar os chineses vestindo aquelas roupinhas de inglês, aqueles chapeuzinhos de inglês. Ele tinha que se identificar com o chinês. Então ele abandonou aquelas roupas dele e começou a vestir as roupas do chinês, usava aquele chapeuzão na cabeça, né? Aquelas roupas largas. Então, é mais ou menos isso que Paulo está falando, né? Me identificar. Eu não estou fingindo que eu sou chinês. Ele não estava fingindo, ele sabe. Todo mundo sabia que ele não era chinês. Mas, ao contrário, quando ele se identificou, as pessoas, esse cara, né? O que esse cara quer falar para chegar no nosso nível, né? Para poder se parecer com a gente. Então dizer assim, ele é muito legal, porque ele fala coisas que a gente entende. Exato. Não é? Então, realmente a questão da empatia, né? É a gente se colocar no lugar do outro e a gente agir de acordo. Porque muitas vezes a nossa evangelização, ela é de cima para baixo, né? Nós somos os guardiões da pureza, da santidade, da verdade, e você é um pecador miserável que vai para o inferno. Suba lá e logo. Não, isso não funciona. Talvez funcione pontualmente, né? Mas não é assim que se prega o evangelho, né? Então, para a gente seguir aqui e fechar, eu vou ler rapidamente aqui só algumas passagens e a gente comentar aqui os últimos pontos. Paulo, no 24, ele fala: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha o que Paulo está falando aqui, isso é importante. Paulo está fazendo a comparação, né, com o pessoal que corria, né, os maratonistas lá, para ganhar o prêmio. Então ele fala, nós temos que fazer a mesma coisa. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que às vezes, eu acho que isso está no nosso consciente, a gente sabe disso, mas é interessante reforçar. Vida cristã não vem pronta. Você se converteu, Jesus te santificou, você já está com o seu carimbo lá para o céu, que é o Espírito Santo, glória a Deus. Mas existe uma caminhada, né? E não é à toa que tanto Jesus quanto Paulo, quanto outros apóstolos, eles falam que um dia seremos recompensados por aquilo que nós fizemos, né? Paulo chega a usar a expressão, aquilo que você fez com o seu corpo, por meio do seu corpo, você vai ser avaliado e vai ser recompensado de acordo, né? E a gente leu também em 1 Coríntios ele falando isso. Alguns vão levar
Pois é, ele fala, aqui ainda em 1 Coríntios ele falou, a gente já leu, ele dizendo, olha, chega lá no dia, as obras de cada um vai ser provada. Então aquele que fez uma obrinha de palha, uma obrinha de madeira, vai perder a recompensa. Aquele que fez um negócio mais rebuscado, fez um prédio de ouro, esse vai passar pelo fogo e vai ser refinado. Não vai se perder, ele vai ser recompensado, né? Então a gente percebe que existe um esforço de nossa parte. A gente não dá para achar que é automático, não é. Você tem que fazer a sua parte. E é por isso que tem tanto mandamento no Novo Testamento. Façam isso, pensem isso, não ajam dessa maneira, né? E também ele fala assim, as pessoas que competem nos jogos, elas se submetem a um treinamento rigoroso. Aí ele vai e fala assim, nós fazemos a mesma coisa. Olha como ele diz, perceba, versículo 25, os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter a coroa que um dia vai se perder. Mas nós fazemos isso, a mesma coisa, para obter uma coroa eterna. Então perceba que nós também temos que nos submeter a um treinamento rigoroso, né? Temos que ser rigorosos com a nossa vida espiritual. E eu acho que vocês sabem disso, né? Cada um, tenho certeza que tem aí sua própria experiência para saber que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, se afastar do pecado. Quanto mais a gente se afasta da comunhão com Deus, o velho homem começa a acordar, né? Começa a vir e tal, e fazer dar dele. E essa é a nossa luta constante. Essa luta continua e a gente tem que seguir nela, né? E é por isso que ele diz no 27, só para fechar, ele diz, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aí eu pergunto, Paulo praticava autoflagelação, Paulo ficava se batendo fisicamente? Claro que não, né? Mas a segunda coisa que ele fala é literal, eu faço do meu corpo meu escravo. Ele vai fazer o que eu quero, porque aí ele vai falar isso em outro lugar, porque eu lá no meu espírito, eu sei bem o que eu quero fazer a vontade de Deus. Agora o meu corpo faz resistência, porque obviamente que ele está falando da mente, né? Ele está falando da mente humana caída, né? Então ele está falando, lá no meu espírito eu tenho desejo de fazer a vontade de Deus, mas eu continuo a ter desejos pecaminosos, eu tenho vontade de pecar, eu tenho vontade de fazer as coisas erradas, então eu tenho que lutar nesse processo aí para fortalecer o meu espírito e enfraquecer a minha carne, não é isso que ele está falando, né? Glória a Deus, então é isso aí. Então que Deus nos ajude a fazer o mesmo, né? Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de novo.